A gente tem que acalmar o coração e entregar nas mãos de Deus. Eu acho que porque, na verdade, quem converte é Deus. A gente vai rezar, mas Ele que vai converter. Ele vai tocar no coração da pessoa pelas nossas orações, né? E eu acho que é uma forma de Deus fazer a gente rezar, né? Porque se tiver tudo bem, né, tudo as mil maravilhas, né, as pessoas, né, só quer gozar a vida e não quer, né, até esquece de rezar. E assim, quando tem problema, reza, né? Então, e às vezes Deus deixa para a última hora para converter, né, para que tenha bastante oração. E quantos que depois de morto ainda Deus converte, né? Quantos que voltam, né, depois que morrem, né, ainda Deus dá uma chance. Então, a gente tem que perseverar até o fim, né? Não pode desistir nunca. E, nossa, eu fui muito protegida por causa do Santo Rosário. Nossa vida, a gente passou por muitas dificuldades, né? Por muitas ciladas, por muitos problemas, mas graças a Deus, Nossa Senhora sempre me protegeu, sempre me defendeu de muitos perigos, de muitas coisas ruins, né? E as graças vêm muito, né? Muitas graças através do Rosário. E né, a primeira vez assim, de que eu vi o Santo Profeta, né, lá no bosque, daí eu nem sabia quem que era, né? Daí o pessoal tava fazendo fila assim, né? Daí eu pensei, do que é essa fila? É o Santo Profeta que tá aí, então, para ganhar bênção, né? Digo, mas eu também quero, né? E fui correndo, né, pra fila assim, né? Daí quando eu cheguei assim, diante dele, assim, né? Daí ele olhou bem sério assim, né? O que você quer? Daí eu falei, né? Pensei, meu Deus, tem que pedir alguma coisa, né? Pensei que ele só ia pra mão, assim, uma benção pra minha família, então, né? Daí ele colocou as mãos assim. E a minha família tava, sabe, tava um nó. Daí, quando eu cheguei em casa, nossa, parece que aquela harmonia, sabe? Porque ele tinha o dom da cura, né? Foi se estabelecendo, assim, aquela harmonia, aquele entendimento, porque quando eu saí, eu já pensava, vou chegar em casa, vai ter encrenca, vai ter, né, problema, né? Cheguei em casa, tudo tranquilo, sabe? Sei, meu Deus, tudo na paz, que sereno. Poder, né? Meu Jesus. E daí, outra vez também, que eu tinha muita dor de cabeça, nossa, décadas que eu sofria dor de cabeça intensa, sabe? Eu sempre queria dar testemunho, mas eu acho que o dia para dar o testemunho era hoje, né? Não, pode falar, sim. Então, não, mas eu penso assim, muitas vezes, assim, sabe? Eu tentei dar testemunho, mas não, parecia que não era hora. Mas se a senhora que sentia vontade de dar o testemunho, pode falar. E essa dor de cabeça foi também com a imposição de mãos do Santo Profeta. Graças a Deus ele me tirou essa dor de cabeça, porque lá em casa, se perguntar para qualquer um lá, eu ficava às vezes 2, 3 dias, sabe, fechada no escuro com aquela dor assim. Então, só depois que, sabe, que embrulhava o estômago, tudo, sabe, depois que me libertava tudo, que parece que aliviava. E sei lá do que era aquela dor de cabeça. Aí depois que a senhora pediu para colocar a mão ali, uma benção, ele deu a benção. Depois da benção que ele me deu, graças a Deus, nunca mais me deu aquela dor de cabeça. Então, e outra vez também, né, que eu tinha falta de memória também, era lá para os 2000 e pouco, começo de 2000. Daí que eu tinha muita falta de memória, nossa, eu esqueci as coisas fácil e tava assim, parecia que eu tava ficando sem memória já. Sei. E daí eu pedi para ele, né, que ele, né, pedisse para Jesus um remédio para minha memória, né, porque eu tava mal mesmo. Daí ele disse que ia pedir, então. E daí o nosso telefone lá tava complicado, aquele telefone lá, não sei o que tinha lá, porque era um telefone emprestado, sabe, da minha afilhada, e era um telefone comercial. E tava vindo umas contas tão altas, a gente nem usava o telefone, aquelas contas estavam, sabe, alta, cada vez mais alta. Eu pensei, não tenho condições de ficar com esse telefone aí. Daí eu pedi para desligar, né? Daí eles ficaram assim, tipo, só recebe, não, só dá, só recebe. Foi assim, sabe? Daí depois continua as taxas, eu pensei, então desliga. E eu pedi pro profeta, né, o remédio, e ele falou que ia dar a resposta por telefone, né? Eu deixei o telefone para ele e daí demorou para ele, acho que ele levou, não sei se levou quanto tempo, 1 mês, 2 meses. Que daí, de certo, ele tinha muito pedido, né, também. E daí estava anotado lá. E daí eu sem telefone, o telefone tocou. E eu fui atender, era ele dando o nome do remédio. Olha aí. Deu o nome do remédio e acabou o telefone depois. Foi só para dar o nome do remédio. Que graça, né? Que graça, né? Linda, né? Eu fico pensando assim, um milagre tão bonito assim, né? Mas eu nunca consegui dizer, sabe, para ninguém assim, dar o testemunho, sabe?
Daí eu... Porque os testemunhos, as graças, né? A gente tem que dar na hora que tiver a oportunidade, né? Às vezes a gente sente assim que não é o momento certo, mas na hora que a gente sentir no coração é bom, porque o testemunho converte pessoas, né? O testemunho ali, a gente testemunha uma graça que a gente recebeu, e se a gente recebeu, a gente tem que, né, falar, e isso é bom, faz também para que outras pessoas também possam cada vez mais aumentar a fé. E aí a senhora conheceu a palavra de Deus, conta pra gente quando a senhora chegou no santuário ali para entrar na igreja. Conta pra gente como é que a senhora sentiu naquele momento. O santuário, né? A senhora falou que era, né, participava muito ali dos carismáticos ali, aquele barulho, aquela coisa toda, aquela confusão. Na hora que a senhora chegou na igreja da obediência ali no santuário, a senhora percebeu aquele silêncio, como foi que a senhora se sentiu? Eu me reencontrei, né? Me reencontrei com a minha infância, né? Então eu pensei, meu Deus, que maravilha, né? Que maravilha, porque a coisa de Deus é imutável, né? As coisas de Deus são estabelecidas, não tem mudança. O que Deus estabelece, não adianta o homem querer mudar, porque não tem como. A coisa de Deus é, né, é única. Verdade. Então, a gente sentir e continuo sentindo, né, aquela mesma alegria. Cada vez que eu entro ali, eu sinto aquela mesma alegria, né? Aquele lugar santo, sagrado, para mim, é o centro do mundo. Para mim, ali é o Vaticano, né? Porque lá no Vaticano, acho que não perdeu o sentido, né, do sagrado. Depois que João Paulo II faleceu, né, Jesus fala nas mensagens aí que praticamente não é como era antes. E a gente sabe, né, Dona Maria de Lourdes, que ali na igreja da obediência, ali no santuário, quando a gente chega, é uma paz interior que a gente sente, né? Sim. É uma presença de Deus muito grande. A gente sabe que nas mensagens Deus fala, onde é que tem um respeito para com Ele, Ele está presente ali com os anjos 24 horas. E se a gente sente essa paz interior, a gente sente essa harmonia, essa alegria, como a senhora mencionou, é algo bom, né? É a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente sabe que ali é um respeito que tem para com Deus, né? As pessoas ali sempre aderem às suas vestes, modéstia, né? O véu na cabeça, ali o sacerdote celebra da forma correta, tudo correto, e a gente vê que tem paz, né? Tem assim uma coisa maravilhosa, a gente sente por dentro. Eu gosto de perguntar para as pessoas, porque assim, que às vezes a gente é acostumado tanto, né, a participar às vezes das missas, que às vezes é muito barulho, né, às vezes a gente não consegue concentrar, e quando a gente chega num lugar que tem a presença de Deus ali, né, através do respeito, a gente sente um clima diferente, né? A gente sente um clima mais saudável, e sabemos que ali, né, tem a palavra viva de Deus, tem a palavra de Deus, tem o rosto estampado, né, na capela. Então, assim, é uma presença real, viva, ali no Santuário de Deus Pai. Então, as pessoas que às vezes são acostumadas, né, de viver no barulho, de às vezes compactuar com esse modernismo, que às vezes nunca conheceu, e a partir do momento que elas começam a conhecer, que lê as mensagens e entram no santuário, elas se sentem praticamente transformadas, assim, uma alegria muito grande. A gente já viu muitos relatos de pessoas que falam sobre isso, e é o que acontece. Né? Quando eu era criança, né, a mãe explicava muita coisa para nós, né, e ela dizia, né, que o pai dela, né, o falecido avô, Teodoro, ele falava, né, que o último papa seria Pedro. Então, né, o primeiro papa, então, diz que ele ensinava para eles, né, o primeiro papa foi Pedro e o último papa será Pedro. Que está nas profecias de São Malaquias, né? Então, daí eu penso, mas naquela época, pense, né, quantos anos atrás, nossa, no começo de 1900 e pouco, né? Minha mãe acho que era de 1926, etc, por aí. Faz sentido, então, né, que Deus iniciou a igreja com o Papa I, Pedro I, vai encerrar com Pedro II. E daí a gente ficava pensando, né, e então quando né, um papa morria, a gente ficava esperando, né, a gente tinha muito medo do fim do mundo, porque eles comentavam, assim, a gente escutava comentários assim, das pessoas adultas, assim, né, que a gente não podia ficar escutando conversa de adulto, né, mas a gente, né, escutava assim os comentários quando eles queriam ensinar ou passar pra gente os conhecimentos, que o mundo ia terminar em fogo, né, então começou em água e ia terminar em fogo. Então, estava havendo muitos incêndios naquela época, sabe? Nossa, estava incendiando tudo, e tinha incêndio ali na cidade, perto de Mafra, por ali, né? Estava na Lapa, estava em Campo Tenente, então as mulheres, né, assim,
as comadres ficavam apavoradas, né? Sabe, né? O fogo já está ali, já está vindo para cá, não sei o quê. E a gente criança, né? Sem entender as coisas, a gente pensava, né? Então é o fim do mundo, né? Então, mas não vem ainda o Papa Pedro, né? Então não pode ser, né? Não tem Papa Pedro. Então quando morria um Papa, a gente ficava, né, na expectativa, né? Como será que vai ser o nome do Papa, né? Quando era outro, a gente ficava aliviado, né? Quando era, né? Foi João 23, né? Foi João 23, depois veio o Papa Paulo VI, daí, né? Depois o Papa João Paulo I, depois João Paulo II. Então a gente, né? Quando veio o Papa João 23, né? A gente pensou, então é Papa João, então não é Papa Pedro, então não é ainda. E daí ficou esperando assim, né? Na expectativa. E daí depois, né? Quando a gente viu, né, que a gente conheceu agora, né, a palavra viva de Deus, né, e tudo como aconteceu e como acontece e está acontecendo as coisas, né, na palavra viva de Deus, a gente vê que é uma obra divina. Com certeza. O Papa Pedro é escolhido por Deus, como foi Pedro I, assim o Pedro II, escolhido diretamente por Deus, por Jesus. E que a igreja, que ensinou no começo, tá confirmando agora. A gente vê que Jesus, né, através do profeta Pedro II, ele quer restaurar a igreja primitiva, né, restaurar o respeito, que hoje a gente sabe que não... E como era a profecia, né, que a abominação da desolação, né, a traição à igreja é profético, né, e ia ter que acontecer no final dos tempos. Isso. Então penetrou todo esse erro, toda essa heresia, toda essa tristeza dentro da igreja, né, que foi confundindo as pessoas, né, que foi desviando os valores, né, que foi eliminando, né, valores, né, incalculáveis e né, que inabaláveis e que intocáveis, né. Isso. E o bicho se atreveu, né, porque é profético, né, que ele tomaria outro lugar, né. Isso. Os profetas escreveram, então, né. Se estava escrito, tinha que acontecer, né, que nem o Santo Papa, né. Pedro II, né, ele ia escrever e dizia, mas Jesus, por que está acontecendo, né? Pode acontecer uma coisa dessa, né? Ele estava escrevendo e vendo essas coisas, né? Filho, tem que acontecer, porque senão, né, é profético, tem que acontecer para se realizar as profecias. Então, você tem que se realizar. Então, é isso. Então, daí, se as pessoas ficarem firmes com Nossa Senhora, né, que dá o rosário na mão das pessoas, né, para rezar, para confiar. O rosário é de suma importância, é a arma mais poderosa que nós temos nessa guerra, né? E se as pessoas obedecerem a Deus, né, e respeitarem os valores imutáveis, né, da igreja, as pessoas não precisam se preocupar com outra coisa. Procurar defender a verdade, né? Com certeza. Com relação à conversão, a relação às vestes, a senhora já sempre usou a modéstia? Conta pra gente. Quando a gente estava em casa, né, que as moças tudo começaram a usar calça comprida, né, e coisa. Então a mãe resistiu a princípio, né, mas daí, né, a minha mãe ia para a escola, né, e tinha física, tinha não sei o quê, e era obrigada, né, ela dizia que era obrigada a usar calça por causa das físicas e não sei o quê, corrida e não sei o quê, e daí a gente vai, né, mais nova que ela, e atrás também, né. Então daí, né, a gente começou a usar calça e foi virando febre, né, todo mundo, acho que. Então a minha mãe resistiu muito tempo, né? Depois, uns tempos a minha mãe usou, sabe? Porque daí ela pegou um trabalho lá que precisava, né, andar de calça comprida, então uma época ela usou a calça comprida, mas depois ela, no final da vida, ela não usava mais, né? Só vestido. E depois, mas assim, tipo shorts, essas coisas, bermuda, minha mãe nunca deixou a gente usar em casa. Daí depois que eu casei, que daí meu marido quase que forçava eu usar, né? Então eu usei, mas, né... Então, ele se arrepende muito, né? Assim, então, casamento nem sempre santifica, né? Tem que, às vezes, né, certas coisas que acontecem, né? Que é triste. Tá certo. Então, a modéstia, a senhora já vinha aderindo desde do casamento, assim, a senhora sempre preservou isso, né? Porque geralmente tem pessoas que têm essa dificuldade, né? Tem pessoas que têm uma história diferente, tem pessoas que têm essa facilidade dessa mudança, já tem pessoas que demoram mais um pouquinho, né? Mas o importante é que a gente tem que sempre procurar aquilo que Jesus fala nas mensagens, a gente tem sempre, né, procurar viver com a verdade, e se nós mantemos esse respeito, com certeza ele vai estar sempre do nosso lado ali, nos mostrando a verdade, nos guiando o caminho certo.